O ano é 2040, e apesar de toda a promessa de conexão, redes neurais, realidade aumentada e comunicação instantânea, a humanidade nunca esteve tão sozinha. As cidades estão cheias, as telas estão sempre ligadas, mas o contato humano se tornou algo raro, desconfortável e quase obsoleto. As instituições que um dia uniram as pessoas, a religião, família, comunidade, o trabalho, todos perderam força, ou simplesmente não conseguiram acompanhar a forma como a tecnologia remodelou a vida cotidiana. E quando tudo falha, o ser humano faz o que sempre fez: procura respostas onde não deveria. E é nesse futuro não tão distante que surge uma nova esperança, ou pelo menos algo que é vendido como esperança. Uma tecnologia experimental nascida da interseção entre biotecnologia, neurociência e algo quase metafísico. Um fungo sintético criado em laboratório, capaz de estabelecer conexões psíquicas profundas entre indivíduos, e chama esse processo de florescimento. E com uma promessa simples, sedutora e terrível, o objetivo é bem claro: nunca mais estar sozinho. E esse é Discover My Body, um jogo de horror, uma duração bem curta, mas que é extremamente bizarro e desconfortável. E sem mais delongas, vamos mergulhar na escuridão. Você assume o papel de um estudante de medicina. Você não é um cientista renomado, nem um especialista veterano. Você é só um jovem ainda em formação, algo que desde o início já soa meio errado, porque chamar alguém assim para acompanhar um procedimento revolucionário e também perigoso. A resposta é desconfortável, mas é porque alguém precisa assistir, registrar e testemunhar. O voluntário é um pesquisador envolvido diretamente no desenvolvimento desse fungo. Ele é um cientista que dedicou anos da vida estudando essa entidade, seus efeitos e principalmente o potencial de resolver aquilo que a sociedade falhou em curar: o isolamento humano. E diferente do que se espera, ele não tem medo nenhum. Ele está animado, quase eufórico, e desde o início isso parece errado. Não no sentido físico, mas emocional. Ele fala com entusiasmo sobre o procedimento, escreve que está prestes a acontecer como uma conquista, como um privilégio, enquanto qualquer pessoa em sã consciência estaria em pânico, ele mal consegue esconder a empolgação. E bom, no jogo, você basicamente é observador e é instruído a conferir as 3 camadas do corpo desse homem: a sua superfície, o seu esqueleto e o seu sistema nervoso. Nada mais, nada menos. Você não vai interferir, você não vai ajudar, você apenas vai observar e escanear. Talvez sendo o papel mais cruel de todos, já que quando você começa a examinar o corpo, fica claro que esse florescimento não é algo simbólico, mas sim algo literal. O fungo se prende ao corpo do homem e começa a se espalhar, invadindo tecidos, seus ossos e nervos com agressividade silenciosa. Sem pressa, é um processo lento, deliberado, quase íntimo. Na camada externa, a pele começa a se deformar, as texturas estranhas começam a surgir, volumes que não deveriam existir, algo perturbadoramente orgânico nesse crescimento. Na perna do pesquisador, onde o organismo foi injetado, o crescimento tem a forma de um rosto humano. E quando o cientista analisa mais a fundo, ele percebe que não é qualquer rosto, mas sim o rosto da mãe dele. Ele menciona isso, diz que sente falta dela, que pensa nela com frequência, e também fala que o fungo parece puxar da sua forma física, diretamente de suas memórias, traumas e desejos mais profundos do hospedeiro. O fungo não está consumindo só o corpo dele, mas também expondo a sua mente, transformando seus sentimentos reprimidos em carne, tornando visível algo que nunca deveria sair da cabeça de alguém. Então, quando você observa o seu esqueleto, a situação piora. Você analisa os ossos dele e você percebe que os seus ossos estão apodrecendo. O pesquisador descreve a sensação com detalhes perturbadores. Ele fala que a dor é intensa, insuportável, como se cada osso tivesse sendo dissolvido e reconstruído ao mesmo tempo. E ainda assim, ele fala disso com uma calma e naturalidade que é perturbadora. Ele diz que os ossos rígidos não servem para o florescimento. O corpo precisa se tornar maleável, adaptável e submisso. Então você olha para o sistema nervoso e percebe que o fungo não quer apenas o corpo, mas também a mente do pesquisador. Ele explica que o fungo tem propriedades psíquicas,
ele cria uma conexão direta entre os cérebros de todos aqueles florescidos, formando algo que parece uma consciência coletiva. Ele fala disso como uma libertação, como se a individualidade fosse um fardo. E explorando mais a fundo, você percebe algo mais inquietante. Um dispositivo implantado no tronco cerebral do pesquisador. Um crescimento causado pelo fungo, projetado para desligar inibidores primitivos do cérebro humano. Barreiras evolutivas que nos protegem de estímulos que simplesmente não fomos feitos para compreender. Basicamente, desligando os freios do cérebro humano. Em certo momento, o pesquisador diz que ele está prestes a florescer e vai ser um processo extremamente doloroso. Ele diz para você não se assustar quando ele começar a gritar. Pior ainda, ele pede a sua carteira para que ele morda para poder suportar a dor. E ao entregar a carteira para ele, isso aqui acontece. Ele diz o quão doloroso foi. Ele pede desculpas por ter mordido forte demais a sua carteira e por isso ele quebrou alguns dentes. Ele os cospe e o seu rosto está completamente distorcido. Ele diz que está na metade do processo de florescimento e que o seu corpo experimentou crescimento incrível e terrível. E então, nós vamos explorando e percebemos mais detalhes perturbadores. As suas pernas basicamente foram dissolvidas, se transformando em uma grande massa, um grande crescimento. As suas mãos basicamente apodreceram e caíram do seu corpo. E, ao invés de aterrorizado, o cientista faz piada e basicamente diz que isso é para ser esperado. E fala que parte do inibidor cerebral é desassociar o cérebro com as mãos, já que as mãos são basicamente vestígios que estão no caminho de uma evolução maior. Então você continua explorando o esqueleto do pesquisador, que se transformou em uma massa dissolvida. Ele fala que seu sistema esquelético é basicamente uma esponja e que seus ossos começaram a se reagrupar em receptores psíquicos e até mesmo alguns ossos estão saindo da sua pele. Ele diz que sentiu isso. E não só isso, olhando para o seu sistema nervoso, nós descobrimos que seu cérebro basicamente está diminuindo e explorando. Ele fala que estamos vendo suas novas mentes. E enquanto sua mente desintegra e se junta com a consciência coletiva, e o que resta do corpo dele é basicamente uma distribuição de outras mentes que também floresceram. Ele fala que está recebendo várias memórias que não são dele e que até mesmo é difícil distinguir a sua individualidade. Ele diz que sente prazer infinito, assim como dor infinita. E então, ele chega na última fase. Ele completa o florescimento. E isso é que acontece. E assim, o jogo terminou. Nós podemos perceber que à medida que o processo avança, ele perde traços de sua humanidade, seus nervos deixam de seguir padrões humanos e partes do corpo simplesmente caem, descartadas porque não são mais necessárias. Além de descrever a sensação de se conectar com outras consciências e sentir milhares de pensamentos que não são deles. Ele deixa de usar o eu e começa a usar nós, e para ele o tempo deixa de existir, a identidade deixa de existir e a individualidade deixa de existir. No fim do processo, o corpo do pesquisador fica irreconhecível, sem mais nenhuma forma humana, sem rosto, nome ou história, só uma massa orgânica pulsante conectada a algo maior, algo que não pode ser visto, apenas sentido. Então o jogo acaba com ele basicamente aceitando a sua nova forma, sem gritos e sem violência, e você, como observador, sozinho na sala. E é aí que Discover My Body realmente funciona e se destaca. O jogo ele não tenta te assustar com jumpscares nem monstros, mas sim te obriga a encarar uma ideia profundamente desconfortável. O contraste entre um humano que quer isso e uma transformação física perturbadora e dolorosa. O horror não é nem a transformação física, e sim o motivo. E bom, Discover My Body é uma alegoria bem cruel sobre solidão e sobre como a dor emocional pode ser tão insuportável que
e qualquer alternativa parece válida. Mesmo que a alternativa seja perder o corpo, a mente e tudo aquilo que nos torna humanos. O jogo é curto, simples e minimalista, e talvez isso seja proposital porque ele não quer te entreter. A ideia do jogo é basicamente te deixar desconfortável, e então, quando você fecha o jogo, você fica pensando o que diabos eu acabei de ver. E principalmente as últimas falas do jogo, onde o cientista basicamente diz a palavra morte, indicando que ele está morrendo enquanto ele está no processo de florescer, é basicamente muito bizarro. E o nome do jogo parece ter um significado duplo, tanto descobrir as mudanças do corpo do cientista, quanto também uma frase pós-morte. Descobrir o corpo, no caso, descobrir o que aconteceu com ele. E bem, bizarro desse jeito é que o jogo termina. E bom, esse foi Discover My Body, um jogo bizarro e curtinho, com uma temática bem interessante. Então, se você gostou desse vídeo e dos temas aqui apresentados, segue o canal, se inscreve para mais vídeos assim, deixa o seu like e também compartilha aí com um amigo e comenta o que você achou. Isso me ajuda muito e nessa nova fase do canal, toda ajuda é necessária. Então é isso, muito obrigado pelo apoio e a gente se vê no próximo vídeo. E falou, até mais.